A primeira pergunta, pastor, vem da nossa ouvinte Maria Aparecida. Ela diz o seguinte: por que a gente fala que perdoa até 3 vezes, mas nunca, na verdade, perdoamos e nem sequer conseguimos conviver com aquela pessoa? Fica sempre um ressentimento, pastor. Quero dizer a dona Maria Aparecida que, na verdade, ela citou que a gente fala que perdoa até 3 vezes. Na verdade, está escrito no livro de Mateus 18, 21, que Jesus recomendou a perdoar não 7 vezes, como Pedro propôs, até 7 vezes no dia. Jesus disse não 7, mas 70 vezes 7. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Agora, quero dizer, irmã, quanto essa dificuldade de viver com a pessoa a quem se perdoou, porque ela sempre machuca, nós podemos tomar uma atitude que tomou Abraão. Convivia com o seu sobrinho Ló, ambos eram pastores, os pastores de Ló contenderam com os pastores de Abraão, e Abraão viu que não dava certo a convivência. Então propôs para Ló: você vai para a direita, eu vou para a esquerda, escolhe. E aí, pacificamente, deixaram de conviver juntos. Às vezes há pessoas que estão, como a senhora diz aqui, pessoa que sempre machuca. Então, vamos viver em paz, perdoamos e vamos viver assim, distante, para evitar problemas novamente que se repetem. Mas a questão, pastor, vem da nossa ouvinte Olga. Ela pergunta: mulher pode entrar de calça comprida na Igreja Evangélica da Paz? Na Igreja Evangélica da Paz pode entrar qualquer pessoa, desde que se porte corretamente, como diz Eclesiastes 5:1, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Agora, não aconselhamos que isso ocorra, mas aceitamos diante da situação. Mas uma pergunta do João. Ele diz assim: tem muita novidade aparecendo no meio evangélico, pastor. Não é falsa, então, ou incorreta o que diz Eclesiastes 1, de 9 a 10? Não há nada de novo debaixo do sol? Como explicar as duas coisas, pastor? Bom, nós não podemos ignorar que também a Bíblia fala, em Daniel capítulo 12, que a ciência vai se multiplicar. Como entender não há nada de novo? É claro que ele está se referindo a uma situação repetitiva da própria natureza. Então dizemos que as invenções ocorrem, Deus pode fazer coisas novas, e nada disso é que Salomão está falando, mas de como o ser humano pode se satisfazer debaixo do céu com as repetições que ocorrem, como descritas no contexto do próprio capítulo 1. Tanto o homem quanto a natureza se cansam da monotonia das repetições do nascer do sol, do pôr-se, de os rios correrem para os mares, o mar nunca se enche, e assim sucessivamente. Tudo isso acontece com uma repetição que às vezes torna monótona a vida do homem, mas sem que atinja a possibilidade de novas invenções, e que isso esteja contrário ao texto de Eclesiastes 1, 9 e 10. Mais uma colocação, pastor, do nosso ouvinte Felipe. Ele diz assim: escutei o seu programa e o pastor falou que alguns sobrevivem da morte assim que termina o carnaval, mas muitos ainda vão morrer devido aos vícios que pegaram durante esse período, ou até mesmo de doenças, e que outros também, e até mesmo mulheres que vão engravidar devido aos pecados cometidos durante esse período. Ele agradece pela sua palavra a respeito do carnaval, pastor. Eu quero dizer ao nosso irmão Felipe que, na verdade, essa situação do carnaval, de 6 dias, por exemplo,
ela não finda, ou não findam as consequências dos erros cometidos nesses dias. Mas, como diz Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Vai se estender ainda por períodos infindos, para uns mais, para outros menos, contrair doenças como AIDS e outras doenças perigosas, às vezes gravidez que vai se prolongar por toda uma vida. Então, é exatamente o que diz a Bíblia: o salário do pecado é a morte. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração. Agiu mal, as consequências são funestas. Um ouvinte que não quis se identificar pergunta, pastor, além da igreja, os cultos podem ser feitos em qualquer lugar, nas praças, nas casas, em qualquer lugar, pastor? Ou tem que ser na igreja? Não absolutamente na igreja. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele pregava em todo lado. No capítulo 20 e versículo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrá-lo pregando no Areópago de Atenas, que era um lugar público. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Então ensinava publicamente, pregando também nas sinagogas dos judeus, entrava nas sinagogas para falar aos judeus sobre Jesus Cristo. Ele não pregava concordando com o judaísmo, ele pregava para os judeus se converterem a Cristo. Uma certa ocasião, diz no livro de Atos 16, versículo 13, que ele encontrou um grupo de senhoras que tinha na chefia uma chamada Lídia, estava à beira de um rio e ele pregou para aquela gente ali à beira do rio ao ar livre. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Então eles falavam, de modo que ele falou a todos, e dizendo, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, publicamente e pelas casas. Rádio Cacique e o programa Consultando a Bíblia. Mais uma pergunta do nosso irmão ouvinte João. Na Bíblia, pastor, diz que todos experimentariam a morte. E Paulo, em outra parte, fala que nem todos morrerão, mas que todos seremos transformados. Como é que podemos conciliar as duas colocações? Quero dizer que o decreto divino de Hebreus 9, 27 é que todos hão de morrer e vão comparecer diante de Deus para juízo. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. A esta regra existem exceções. Em Gênesis 5, 24 e 2 Reis 2 e 11 encontramos Enoque e Elias, que não morreram, foram transportados para o céu, sem provar a morte. Agora, estes dois homens nos servem de exemplo para o que a Bíblia fala sobre o arrebatamento na vinda de Cristo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 a 16, quando Jesus voltar, ele vai encontrar dois tipos de cristãos, ou duas situações diferentes. Aqueles que já morreram e aqueles que estão vivos. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aí está, duas situações. Os que morreram, que vão ressuscitar primeiro, e os vivos, que serão transformados e subirão juntamente com os mortos ressuscitados
ressuscitados ao encontro de Cristo no céu. De modo que essa é uma exceção à ordem específica que Deus deixou logo após a queda. Por um homem veio o pecado, pelo pecado veio a morte porque todos pecaram.